Muito bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 23 de abril de 2021. E Beto Guidini, enfim, ela chegou depois de uma semana com o feriado na quarta. A sexta-feira deu o ar da graça nessa manhã ensolarada de outono. O que tu tem para nos contar nessa sexta-feira, Beto Guidini? Bom dia, Thiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje sextou, né? Como dizem por aí, né, Thiago? E hoje é sexta-feira, 23 de abril de 2021. Hoje é Dia Mundial do Livro, Dia de São Jorge e também Dia Mundial do Escoteiro. E a previsão do tempo para esta sexta-feira será de sol com algumas nuvens. Não chove. A mínima foi de 13 graus, já a máxima poderá chegar aos 26 graus. Para o sábado, dia 24 de abril, será de sol com um aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 14 graus e máxima de 24 graus. Já para o domingo, dia 25 de abril, será de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, e mínima de 16 e máxima de 20 graus. Neste momento, fazem 14 graus aqui em Nova Prata. E as nossas principais manchetes desta manhã de sexta-feira. Começamos pela região. Hospital adquire equipamentos com verba da consulta popular. E pela Serra e o Planalto, o portal Local Web, um dos gigantes da internet, compra empresa aqui da Serra Gaúcha por 524 milhões de reais. E pela Serra e Planalto, Local Web compra a empresa da Serra por 524 milhões de reais. E pelo Rio Grande do Sul, a Estrada deve investir 100 milhões em Santa Rosa. E por falar em investimento, Beto Guidini, também na economia, a JBS adquiriu as operações da Vivera por 2,3 bilhões de reais em uma estratégia de produzir carne vegetal. E pela agricultura, lavouras de soja de Santo Ângelo se recuperam ao longo do ciclo e produtividade foi melhor do que a esperada. E as notícias internacionais, o Império contra-ataca. O governo chinês defende nova ordem mundial no seu discurso na cúpula climática. E pelo esporte, o presidente da Colômbia anuncia que Copa América será sem torcida nos estádios. E na política, na abertura da Cúpula das Nações pelo Clima, o presidente Jair Bolsonaro utilizou um discurso elogioso e prometeu zerar as emissões de gases até 2050 no Brasil. Tu acredita, Beto? Mais ou menos. E pela atualidade, o IFAM tomba definitivamente 27 obras de Niemeyer, várias delas em Brasília. Muito bem, esses são os principais destaques dessa manhã de sexta-feira, dia de São Jorge, o Santo Guerreiro, no sincretismo Orixá Ogum. Para que todos aqueles que têm fé, eu andarei vestido e armado com as roupas de Jorge, para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem, tendo mãos e não me toquem. Essa reza é muito forte, né, Beto Guidini? Muito forte mesmo, Thiago. Então seguimos com as nossas informações agora pela região. Agora são 8 horas, 6 minutos. O hospital adquire equipamentos com verba da consulta popular. O Hospital São João Batista de Nova Prata foi beneficiado pela população na consulta popular de 2018-2019 do governo do estado e com a verba adquiriu vários equipamentos para setores e fins específicos. A diretoria do Hospital São João Batista agradece a indicação dos eleitores da região e presta contas. O valor recebido pela consulta foi de R$ 109.541,35 e a contrapartida do hospital foi de R$ 23.921,13. Os novos equipamentos são secadora de roupas, calandra, passadora de roupas, lavadora ultrassônica, secador de materiais e traqueias, banho-maria. Os equipamentos foram adquiridos no final do ano de 2020 e recebidos agora, em 2021. Claro que todos esses equipamentos otimizam os serviços do Hospital São João Batista e todos eles novos, né, Beto? Dando aí uma vazão maior àquela parte do sistema de saúde que a gente não enxerga, né? Porque se vem, claro, na linha de frente todos os médicos, os enfermeiros, os técnicos, o remédio, o soro, toda aquela coisa. Mas ninguém vai no porão ver a máquina de lavar roupa, onde tem que passar, onde tudo tem que estar paramentado, esterilizado. E o hospital aqui de Nova Prata, preparado para suas demandas, conseguiu aí a aquisição desses importantes equipamentos, não só na área clínica, mas também na parte de infraestrutura,
o Hospital São João Batista vem se estruturando de uma maneira muito forte nos últimos anos para dar conta de atender a demanda de toda a região. E aqui por Nova Prata, a informação tem uma nota de esclarecimento da Prefeitura sobre a questão da vacinação da segunda dose. Devido a uma quantidade inferior de imunizante presentes em alguns frascos, infelizmente de 10 a 15 pessoas acabaram não sendo vacinadas no dia de ontem, dia 22. Esse é um problema que vem afetando diversas outras cidades do país, como já foi noticiado em vários meios de comunicação. Receberemos mais doses na segunda-feira, dia 26, e então vacinaremos o restante das pessoas. Ressaltamos que esse ocorrido não afeta a imunização daqueles que não conseguiram tomar a vacina no dia de ontem. E ontem foi dia da segunda dose de vacinação na Nova Prata. A vacinação para pessoas com 62 anos será hoje. Ontem, quinta-feira, dia 22, prosseguiu até às 15 horas a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac contra a Covid-19 para pessoas com 70 anos. E a vacinação aconteceu na Rua Flores da Cunha, em sistema drive-thru, e simultaneamente a quem for a pé. É necessário levar a carteira de vacinação, documentos com foto, CPF e comprovantes de residência. E hoje, sexta-feira, dia 23, acontece a aplicação da primeira dose para pessoas de 62 anos, com início às 8h30 até às 11h45 e das 13h30 às 15 horas. Os documentos são os mesmos, salvo a carteira de vacinação, que poderá ser confeccionada no local. Em caso de chuva, a vacinação acontece na nova rodoviária, que é próxima à BR-470, aí é a escola do Senai. E essa Secretaria da Saúde de Nova Prata reitera que o intervalo entre as vacinas Coronavac e a AstraZeneca é diferente e solicita que a população observe as datas anotadas na carteira de vacinação e as publicações nas mídias oficiais do município e também da imprensa regional. Muito bem, e seguindo também com informações, hoje também tem campanha de vacinação, são os idosos de 62 anos que vão receber a dose do seu imunizante no posto de saúde central. Eles poderão ser vacinados sem sair do carro a fim de evitar aglomerações. Em caso de chuva, o que não vai acontecer, né, Beto? A gente vai para a nova rodoviária. E o horário de vacinação é das 8h30 às 11h45 e das 13h30 às 15 horas. A documentação é a documentação padrão, CPF, RG, comprovante de residência e a carteira de vacinação. E agora, Nova Bassano, o município florido em todas as estações. Com a chegada da nova estação, está sendo realizada a substituição das flores de verão pelas de inverno nos espaços públicos do município, como na praça, canteiros, rótulas, muros de contenção, e também está sendo feita a jardinagem em frente à ESF 23 de maio e no povoado Zanetti, para trazer mais cor, beleza e alegria para o município de Nova Bassano. E também em Nova Bassano está ocorrendo etapa de vacinação. Ontem foi o dia dos idosos com 61 anos ou mais que realizaram a primeira dose do imunizante. Deu início aí a sua faixa etária. A vacinação ocorreu na forma de drive-thru, também no parque de eventos. E aí você está conferindo algumas fotos das etapas que foram realizadas no dia de ontem lá em Nova Bassano. Um abraço para o prefeito Ivaldo Dalla Costa, nosso parceiro aqui. Um abraço para ele. E agora falando sobre Nova Araçá. Processo seletivo de estágio do Banrisul. Nessa edição, além de estudantes da modalidade de bacharelado, será possível a participação de estudantes de cursos tecnológicos, também das áreas de administração, contábeis e economia, para que seja possível aumentar a abrangência do programa de estágio de ensino superior. Principais pontos a destacar. Os cursos são abrangidos são administração, ciências contábeis, ciências econômicas. Somente poderão ingressar no estágio os candidatos que, no momento da assinatura do contrato, não tenham cursado mais de 50% da carga horária. E o valor da bolsa de estágio nos primeiros 90 dias será de R$ 1.551, de mais R$ 88 de auxílio transporte. Após os 90 dias será de R$ 1.600 e R$ 99,49, mais R$ 88 de auxílio transporte. Já tá uma renda bacana aí para um estágio, né, Beto? Isso mesmo, Thiago. Então, os interessados busquem os canais de acesso.
Por Nova Araçá, também uma pequena homenagem ontem, 22 de abril, dia do planeta Terra, data da abertura da Cúpula Climática 2021, devendo aí refletir como podemos colaborar para proteger o planeta. E atualmente, o Dia da Terra é comemorado por mais de 500 milhões de pessoas ao redor do mundo, incluindo Nova Araçá, na homenagem que você tem aí na tela. Em São Jorge, a população segue vacinada contra o coronavírus. Ontem, quinta-feira, dia 22, as pessoas de 63 e 62 anos receberam a primeira dose do imunizante, totalizando 731, o que corresponde a 26,5% da população. A segunda dose da vacina foi aplicada a 232 pessoas, o que quer dizer 8,4% da população está protegida. Então, logo mais remessas sejam recebidas, os munícipes serão informados para comparecer e receber o medicamento. Para isso, a equipe da UBS entrará em contato, seja para a primeira dose ou a segunda, conforme determinação de grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde e também pela Secretaria Estadual da Saúde. Será que dia de São Jorge é feriado em São Jorge, Beto? Seria interessante essa. Seria né? interessante, mas acho que não. Já tivemos um feriado quarta-feira, aí ficava muito puxado. E aí, seguindo o nosso mapa de notícias da região, vamos agora para Guabiju. E as informações que nós temos é que vai haver interrupção no fornecimento de energia, devido à expansão do programa e melhoramento do sistema de distribuição. A RGE comunica que o fornecimento de energia elétrica será interrompida em algumas comunidades aí de Guabiju. Na próxima terça, dia 27, vai ser na linha do Morro Seco e na linha da Boa Vista. Também no Monte Ibérico e na linha Invernada e do Jucão. E nas outros dias aí os serviços serão realizados em condições climáticas adequadas e a energia elétrica poderá ser restabelecida antes do horário previsto. Então, atenção, próxima terça-feira vai ficar sem luz o Guabiju. E por Guabiju também, as faixas etárias de 71 e 70 anos receberam a segunda dose de vacina contra a Covid-19. Foi ontem, quinta-feira, dia 22, as faixas etárias de 71 e 70 anos estavam recebendo a segunda dose da vacinação contra a Covid-19 em Guabiju. E a vacinação está acontecendo na Unidade Básica de Saúde e faz parte da 13ª etapa. Muito bem, agora rumando aí pela região do Campo, a gente vem para André da Rocha e traz aí o cronograma de vacinação da campanha da gripe, das fases aí para prevenir. Então ali de 12/4 a 10/5, os trabalhadores da saúde, as crianças menores de 6 anos, né, e menores de 6 meses, as gestantes, as puérperas e os povos indígenas. E de 11/5 a 8/6, os idosos com 60 anos ou mais, os professores e o demais público. Dúvidas podem ser retiradas aí na Secretaria da Saúde. Essa é a vacinação da H1N1. E ela demorou um pouco mais para chegar, Beto Guidini, mas Monalise está conosco e dessa vez, sexta-feira, ela vem trazendo aí as ofertas e as delícias que estão disponíveis no nosso apoiador, o Supermercados Porta. Bom dia, Monalise. Bom dia, Thiago. Bom dia, Beto. Olá a todos que nos acompanham nessa manhã de sexta-feira pelo Conecta News. E hoje nós estamos no Supermercados Porta novamente e o Matheus vai nos contar sobre as promoções que estão acontecendo por aqui. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos. Esse final de semana, então, a gente tem uma promoção especial hoje e amanhã para o dia do churrasco. Então você siga o Supermercados Porta no Instagram, acompanhe e participe do sorteio. Então, esse dia do churrasco, a pessoa pode ganhar um vale-compra de R$200 para fazer um churrasco no final de semana com sua família. E a gente sabe que além do sorteio são diversas ofertas que você pode entrar lá então, @supermercadosporta no Instagram, conferir os sorteios que estão rolando, além do vale compra e também as ofertas que se tem aqui nos supermercados. Matheus, conta pra gente sobre os horários de atendimento dos Supermercados Porta. Nós atendemos das 8h30 da manhã às 12 horas e das 13h30 às 19h30, de segunda-feira a sábado.
Certo. E a gente gostaria então que tu deixasse um convite para o pessoal que conhece já vir aqui de novo no Supermercados Porta para fazer o seu rancho da semana, do mês, enfim. E também para que conheçam, caso ainda não conheçam, esse espaço, esse ambiente que a gente sabe, né? Como já foi apresentado, temos açougue, fruteira, padarias e um monte de coisas. Vem então esse final de semana que tem as ofertas especiais. Aproveitem nossos produtos da padaria, da fruteira, do açougue. Contamos então com estacionamento amplo, coberto, segurança. Estamos seguindo todos os protocolos referentes à higienização, ao Covid. Então venham, podem vir fazer as compras com calma, com segurança. Muito bem. A gente agradece ao Matheus. Fica a dica, Supermercados Porta. Siga lá no Instagram, confira todas as ofertas e os sorteios que estão rolando. Beto e Thiago, a gente retorna com vocês. Muito obrigado, Monalise, muito obrigado ao Matheus e as ofertas. Então, tu viu, Beto, tem o final de semana do churrasco, é uma ótima pedida, né? Isso mesmo, Thiago. Agora são 8 horas e 18 minutos. E nós seguimos com as informações da nossa região, agora por Vila Flores. Doe para a campanha do Agasalho de Vila Flores. O Poder Público, juntamente com o CRAS de Vila Flores e o Gabinete das Primeiras Damas, pede a todos doações para a campanha do Agasalho 2021. Estão sendo recolhidos agasalhos, roupas de verão e inverno, cobertores e lençóis, agasalhos infantis e outros itens que devem estar em bom estado de conservação para serem reaproveitados. Os pontos de coleta são bancos Banrisul e Sicredi, Correios e os supermercados Frasul, Lumar e Mascaron. Doar é um ato de amor e, ainda mais na situação que a pandemia impôs, mais famílias necessitam desta ajuda. Muito bem, e também seguindo por Vila Flores, nós temos informações da Feira da Agricultura Familiar, que vai funcionar no dia de amanhã, o próximo sábado, a partir das 8 horas da manhã, ao lado do Salão Paroquial. Haverá comercialização de produtos das agroindústrias, produtos hortifrutigranjeiros, artesanatos e também, Beto, o saudoso caldo de cana. Nessa Delícia. edição, a novidade é muito bom, né? Eu gosto muito. Tu prefere com limão ou sem? Com limão. Com limão fica mais, né, mais bom. E um pastel. Junto. E um pastel frito na hora. Acho que tem isso também lá na Feira da Agricultura Familiar. Uma hora dessa nós podíamos fazer um ao vivo de lá, né, Beto? Direto. Porque nós aqui no estúdio é só água e café. Podiam levar nós aí para um caldo de cana, um pastelzinho, um negócio assim, né? Seria ótimo. E ontem, dia 22 de abril, comemorou-se o Dia do Planeta Terra, a da nossa casa. O planeta que pede pela diminuição da poluição e pela consciência do ser humano, pelo controle na exploração desordenada de minerais, cortes de vegetação, preservação dos recursos hídricos, entre outros. Cada vez mais, pensar coletivo se torna indispensável. Pense hoje, pense todos os dias, por você e pelo próximo, pela nossa casa. Preserve o meio ambiente. É preciso falar menos e agir mais. O mundo é movido com atitudes. E seguindo com as notícias de Vila Flores, também um projeto inovador, o Espaço Terapêutico Acolhendo Amor. A Secretaria de Saúde e Assistência Social, como um dos objetivos em oportunizar o atendimento de qualidade, visando a saúde da população vilaflorense, está buscando aí a manutenção e o bem-estar através da saúde. Vários projetos contam com o apoio do poder público para serem desenvolvidos a partir do bem-estar social. E o encontro dessas ideias no decorrer da semana passada ocorreu no UBS do município. Uma reunião junto com os idealizadores do projeto Terapias Múltiplas, que buscam implementar um novo espaço em Vila Flores chamado Espaço Terapêutico Acolhendo com Amor. O projeto foi explanado aos servidores presentes do posto de saúde, que puderam entender a importância da formação e também que é direcionada ao público da melhor idade. E agora por Veranópolis. A Secretaria da Saúde de Veranópolis informa que a unidade Sentinela, posto de triagem para casos respiratórios e suspeitos de Covid-19, estará atendendo neste sábado, dia 24 de abril, no horário das 8 às 14 horas, sem fechar ao meio-dia. E a unidade fica localizada na rua José do Patrocínio, número 170, no bairro São Francisco. Já no domingo, dia 25 de abril, o atendimento de casos respiratórios deverá ser realizado no Hospital São Peregrino Laziose. E a realização de curativos e a administração de medicações também volta a ser realizada no hospital nesse dia.
E na terra da longevidade, a Prefeitura, através da Secretaria de Habitação, Desenvolvimento Social e Longevidade, está recolhendo donativos para a campanha do Agasalho 2021. Solicita-se aí, além de agasalhos e cobertores, a doação de alimentos e também produtos de higiene. A inclusão acontece devido à grande procura ocasionada pela pandemia e os donativos podem ser entregues aí na sede da Secretaria. E a campanha nacional de vacinação contra a influenza continua em Veranópolis. Ontem, quinta-feira e hoje, sexta-feira, dia 22 e 23, a imunização seguiu no Salão da Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, das 9 às 17 horas, para o grupo de gestantes, puérperas, mulheres com até 45 dias após o parto e trabalhadores da saúde. É necessário apresentar o cartão de vacinação e o documento de identificação para profissionais da saúde e também é necessário portar também um comprovante de vínculo empregatício com estabelecimento de saúde. E seguindo as notícias por Veranópolis, o prefeito Valdemar de Carli assinou nessa última semana o contrato número 80, que prevê a aquisição de 42 notebooks para as escolas municipais de ensino fundamental. Esses computadores serão destinados aí para as escolas. Com esses, cada educandário passa a ter cerca de 14 equipamentos que substituem o laboratório de informática convencional existente, as quais passam a ter notebooks e tornam a utilização da informática de modo móvel conforme a necessidade do estudo. A tecnologia vai para onde o aluno está e não ao contrário. Para essa aquisição de equipamentos, o município investiu a quantia de R$ 228 mil. São máquinas da marca HP, com 8 GB de memória, armazenamento de 256 GB, um bom processador, tela de 14 polegadas e sistema operacional Windows que serão entregues aí para as escolas municipais. Cotiporã e de agora Veranópolis adquirindo aí uma bela quantidade de computadores, haja vista, né, Beto? Que nós temos aí a situação do ensino à distância e um bom processador é fundamental para que os alunos consigam desenvolver as suas atividades. Isso é ótimo, Thiago. E a Prefeitura de Veranópolis, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, realiza, através de seus programas de incentivo aos produtores rurais veranenses. Neste ano de 2021, o trabalho e o desenvolvimento do setor agrícola e pecuário do município continuou. Confira os subsídios realizados nos primeiros dias do ano pela Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente. Já contribuiu com o subsídio de mais de 1.000 horas de máquinas aos produtores rurais. A unidade familiar portadora de talão de produtor tem o direito a utilizar 10 horas de máquinas, seja retroescavadeira, escavadeira hidráulica ou trator de esteira, onde o Poder Executivo oferece subsídio de 60% do valor para auxiliar na manutenção das estradas dentro das propriedades. A Secretaria Municipal já subsidiou 105 cargas de brita, número 2, e mais 26 cargas de pedrisco. E seguindo com as notícias de Veranópolis, a presença da variante de Manaus é confirmada na cidade. Segundo especialistas, a variante é mais transmissível e apresenta-se como mais perigosa. Na última semana, a cidade recebeu a confirmação que a variante P1 está presente em seu território. O fato é decorrente do retorno da amostra de um paciente que posteriormente acabou falecendo pela doença, coletada no último dia 8 de março e foi encaminhada para análise na Fiocruz. A constatação do fato já traz aí uma suspeita de que as variantes circulam sim nas nossas cidades e é muito preocupante essa informação e os cuidados devem ser redobrados. E por Cotiporã, data para reforçar a importância de cuidarmos e preservarmos a Mãe Terra. O Dia da Terra, cuja finalidade é criar uma consciência comum aos problemas da contaminação, conservação da biodiversidade e outras preocupações ambientais para proteger o planeta Terra, foi criado pelo norte-americano Gaylord Nelson no dia 22 de abril de 1970. Muito bem, seguindo com as notícias também de Cotiporã, nós temos informações aí do andamento das obras e construção do passeio público em torno da RS 359 e a pavimentação da rua Henrica Domingues.
a construção do trecho municipalizado da estrada aí, o lado oposto da ciclovia, com uma extensão de 1 km e 600 metros, investimento de R$200 mil com recursos próprios, e a rua Henrica Paisanotti Domingues, acesso ao bairro Renovação, que recebeu a pavimentação em paralelepípedos e a construção do passeio público com custo de R$195 mil, e quem conferiu as obras foi a vice-prefeita Lenita. E hoje, sexta-feira, dia 23 de abril, serão vacinados contra a Covid-19 os idosos de 62 anos ou mais. Os mesmos, isso por Fagundes Varela, e os mesmos já foram contatados pelas agentes comunitários da saúde e irão receber a primeira dose da vacina AstraZeneca Fiocruz. Torna-se importante destacar que os idosos que receberiam a segunda dose da vacina Coronavac Butantan nesta semana serão contatados assim que novas doses forem disponibilizadas pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. E seguindo com as notícias por Fagundes Varela, a cidade está contratando de forma temporária agente de controle de endemias. O processo seletivo conta aí com 40 horas semanais para os agentes e também está sendo buscado a contratação de um engenheiro civil pelo período de 20 horas semanais. As inscrições ficam abertas até o dia 26 de abril e feitas exclusivamente pelo e-mail processoseletivo2021@fagundesvarela.rs.gov.br. E por Vista Alegre do Prata, a vacinação contra a influenza. Ontem, quinta-feira, foi dado seguimento à vacinação contra a influenza para as crianças de 6 meses a 6 anos incompletos, gestantes e puérperas. A equipe de imunizações da Secretaria Municipal da Saúde estará organizando a vacinação de acordo com a disponibilidade de doses da vacina. E as pessoas com dúvidas podem entrar em contato com o posto de saúde pelos fones 54 34 78 11 52 ou 54 34 78 18 59. Olha, Beto, vamos dar um recado aí do nosso telespectador que nos acompanha pelas plataformas digitais, o seu Roberto Lorenz. Ele manda um bom dia e ele diz que está aí no Hospital São João Batista. Ele fez uma pequena cirurgia, está tudo bem, está pronto para ter alta e teve um excelente atendimento. Mandando um bom dia para todos nós aí. Um bom dia para ele também, Thiago. Agora, Vista Alegre do Prata. Que tal comprar o presente do Dia das Mães e ainda concorrer a prêmios? Em Vista Alegre do Prata, isso é possível. Adquira seus produtos no comércio local, peça sua nota fiscal e participe da campanha Comprar em Vista Alegre do Prata dá prêmios. A troca das notas poderá ser feita junto à Secretaria Municipal da Fazenda. E não perca esta oportunidade de ver a sua mãe feliz e ainda ter a chance de ser contemplada. Coisa boa nessa manhã, Beto, é ter bastante notícia de Vista Alegre do Prata para passar. E na última terça-feira, dia 20, a Secretaria Municipal de Obras e Saneamento e Trânsito realizou uma série de reformas das lombadas da Avenida Alberto Pasqualini. A restauração se deu com o objetivo de manter os quebra-molas em bom estado de uso e conservação, visto que os mesmos já se encontravam danificados e prejudicados pelo tráfego de veículos e pedestres. Para a elaboração da obra foi removida a antiga base de concreto e adicionada uma camada de asfalto de concreto bituminoso usinado a quente, o popular CBUQ, e a rampa de subida e descida foi alongada a fim de suavizar a passagem dos veículos. E agora notícia por Guaporé. Atenção, idosos de 72 anos que receberam a primeira dose da Coronavac em 27 de março. A segunda dose acontece hoje, dia 23 de abril, no Posto Central. Os idosos de 72 anos que receberam a primeira dose da vacina Coronavac Butantan, dia 27 de março, no autódromo, receberão a segunda dose, hoje, dia 23, das 7h30 às 10h30, ao lado do Posto de Saúde Central, através do sistema Drive-Thru. Observe o seu cartão de vacinas, a data e apresente o comprovante da primeira dose no momento da vacinação, que ele é obrigatório. E a Secretaria reforça a obrigatoriedade do uso de máscaras para todas as pessoas que estiverem nos veículos o tempo todo. E agora, seguindo o nosso mapa, nós vamos para Serafina Correia para encerrar as notícias da região. E lá as informações dão conta de que a Secretaria de Educação busca fazer, o ensino em tempos de pandemia. E a escolha foi aí pela plataforma Google for Education, uma solução tecnológica desenvolvida para facilitar a vida dos professores que podem acessar a partir de qualquer dispositivo
com os alunos, né, que esteja conectado com a internet. A plataforma engloba diversas ferramentas educacionais gratuitas para escolas de ensino que buscam envolver de um nível maior os estudantes, permitindo a realização de aulas online e um conjunto de ferramentas que auxiliam no processo de aprendizagem. E também falando sobre Serafina, a vacinação de Covid-19, a segunda dose para profissionais da saúde que receberam a primeira dose em 25 e 26 de janeiro da Oxford Fiocruz. Será hoje na sala de vacinas do Centro Municipal de Saúde. Atenção, levar o documento de identificação e carteira de vacinação. O horário será das 8 às 17 horas. E antes do nosso break, Beto, um abraço para dona Carmen Corso e para dona Tere Cúnico, que estão acompanhando o Conecta News nessa manhã, junto com o seu Roberto lá no hospital. Melhoras e que tenha alta logo mais. Um abraço para os nossos telespectadores, Thiago. Agora são 8 horas e 33 minutos. Conecta Mais TV é muito nossa. Fazemos um rápido intervalo em comercial. Já voltamos. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Pessoal, no próximo dia 28 de abril, estaremos com o tema A Mulher na Liderança, com a empreendedora e treinadora de líderes Luana Zampronha. Não percam! Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Promoção Tá na Roda Pneus. 30 anos, 30 prêmios. Tá na hora de aproveitar. Produtos e serviços com descontos e preços especiais. E ainda você concorre a 30 prêmios. Venha conferir a promoção de aniversário da Tá na Roda, o Auto Center de Nova Prata, na Júlio de Castilhos, esquina com a Cônego Pérez. Telefone 3242-1070. Tá na Roda. 30 anos, 30 prêmios para comemorar com você. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor.
Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Estamos de volta com o Conecta News, levando até você os principais fatos que se tornam notícia. E nesse bloco a gente fala da Serra do Planalto e do estado do Rio Grande do Sul. Todas as notícias da nossa região para você aqui na Conecta Mais TV. No canal 8 da DIL TV, também disponível nas plataformas digitais, YouTube, Facebook e a nossa homepage. É sexta-feira, Beto Guidini, é dia de São Jorge, o Santo Guerreiro. Isso mesmo, Thiago. Agora são 8 horas e 38 minutos. A previsão do tempo para esta sexta-feira será de sol com algumas nuvens, não chove. A mínima foi de 13 graus, já a máxima poderá chegar aos 26 graus. Neste momento fazem 14 graus aqui em Nova Prata. E seguindo com as informações da Serra do Planalto, segundo a MESD, protocola novo pedido de flexibilização para regras do mapa do distanciamento controlado no Estado. A Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste Gaúcho, através da diretoria do Comitê Técnico Marijane Paese, protocolou um pedido de flexibilização das regras do mapa de distanciamento controlado do Governo do Estado. Neste novo pedido, a associação incluiu a solicitação de maior flexibilização dos cursos profissionalizantes e também quadras de esporte. E agora aguarda a análise do Governo do Estado. E seguindo com as notícias que nós temos aqui para a Serra, a Localweb Serviços de Internet SA, um dos portais aí mais abrangentes de armazenamento de sites e hospedagem, informou que adquiriu no mercado as ações da Organizes Software SA, a Bling de Bento Gonçalves. A empresa da Serra lançou em 2009 um sistema de gestão online para o segmento de e-commerce de micro e pequenas empresas. O preço do negócio foi de aproximadamente 524 milhões de reais e está sujeito ainda a determinados ajustes da dívida líquida e capital de giro usuais nesse tipo de transação. A Bling conta com mais de 200 integrações e oferece negócios para lojas e serviços virtuais ou híbridos, auxiliando aí por meio de módulos de emissão de estoques e outras formas que são necessárias no e-commerce. E a Localweb, uma das maiores empresas operadoras desse tipo de gestão, veio aqui e comprou uma empresa da Serra Gaúcha. 524 milhões é um bom valor, né, Beto? É muita coisa, hein, Thiago? Vale a pena, pelo menos para eles. E a Secretaria da Saúde de Bento Gonçalves registra doses a menos nos frascos da vacina Coronavac. Durante a vacinação da terça-feira, a Secretaria da Saúde identificou frascos da vacina Coronavac com quantidades menores de imunizante que as descritas na embalagem. Alguns frascos tiveram rendimento menor na aplicação, sendo suficientes para apenas 9 doses, enquanto previsto para a embalagem é de 10, o que totalizou 157 doses a menos. E em Caxias do Sul, o presidente da SIC reforça o pedido para que a tarifa dos ônibus passe a ser revista e seja reduzida. Em maio do ano passado, 6 dias antes do contrato da Prefeitura e da Visate vencer, uma comitiva da SIC entregou ao então prefeito Flávio Cassina um documento solicitando mais prazo para a operação da concessionária. A licitação, que foi aberta em 17 de março, no mandato de Adiló Di Domênico, foi finalizada na última segunda-feira. E a Visate, a única empresa inscrita, acabou ganhando o prazo de 15 anos da concessão. E a tarifa apresentada pela companhia foi de R$ 4,75, um aumento que teve aí na passagem, que seria de R$ 4,65. Segundo o presidente da SIC, Ivanir Gasparim, o tema mobilidade urbana é de máximo interesse de toda a comunidade. E o líder empresarial também lembra que a Secretaria Municipal de Transporte mostra números realmente necessários desses ônibus circularem nas suas linhas. E seria possível reduzir os horários e os custos, tendo reflexo na tarifa cobrada dos usuários. A empresa vencedora declara que terá que pagar à Prefeitura o título de concessão de cerca de R$ 4.250.000 em uma cota única. E a Central de Licitações também informou que a proposta da Visate busca aí ser homologada. Então, Beto,
no fundo um fala, outro fala e outro também fala, mas o que a população mesmo esperava era uma passagem mais barata em Caxias do Sul. Aí em Porto Alegre se fala em R$ 5,25, em Caxias R$ 4,75. Isso a gente está falando do que o trabalhador tem que pagar para se deslocar de um ponto ao outro da cidade. Isso é um valor bastante exorbitante. É um gasto diário, né, já. E agora falando sobre os parlamentares pedem esclarecimentos sobre a real situação financeira da Codeca. A vereadora Denise Pessoa encabeça o requerimento 40/2021 em parceria com outros 7 vereadores e que foi aprovado pela última sessão na sexta-feira. A Prefeitura tem até 30 dias para se pronunciar a respeito do pedido de informações de acordo com a lei orgânica do município. Ao todo, são 30 questionamentos encaminhados ao Executivo que permitirão aos vereadores avaliar com mais propriedade a real situação da Codeca. O objetivo é identificar possíveis erros na gestão e avaliar se os rumos traçados pela empresa são os mais adequados neste momento. E a Codeca, em resposta, diz que está procurando direcionar a sua gestão com um foco na recuperação econômica da empresa. O déficit da Codeca é de cerca de 30 milhões de reais e a conta aí é composta ao longo dos anos. E o impacto gerado pela redução do número de intervenções realizadas pela Codeca em Caxias do Sul. E analisa aí os grandes prejuízos acumulados através da falta de encaminhamento das demandas da empresa. E lembra aí que a queda de faturamento e receita entre os anos de 2016 e também 2017 foram decisivos para que esse déficit se acumulasse. Agora, a empresa tenta se reestruturar de forma a adequar os seus quadros de gestão e também buscar parcerias junto ao poder público para sanar esse endividamento. E investimento bilionário da JBS no Rio Grande do Sul contemplará Caxias do Sul. A segunda maior empresa de alimentos e maior de proteína do mundo, a JBS investirá 1,7 bilhão em 7 fábricas no Rio Grande do Sul. Os investimentos serão realizados até 2023 e inclui expansão e melhorias em unidades de 7 cidades. O objetivo é atender demandas nos mercados interno e externo, tanto na produção de proteína in natura como de alimentos preparados. E uma das plantas contempladas é o de Caxias do Sul, que é composta pelas unidades de Ana Rec, suínos e desvio riso de aves. Nova Bassano, Bom Retiro do Sul, Passo Fundo, Santa Cruz do Sul, Seberi e Trindade do Sul também receberão os aportes. Até 2023, a JBS deve gerar 2,7 mil novos empregos no estado. JBS investindo pesado aqui no estado do Rio Grande do Sul e não só ela, diversas companhias estão investindo e muito no setor do agronegócio. Nós temos aí a cooperativa Aurora, que adquiriu a Agro Daniele, a JBS expandindo todas as suas unidades no Rio Grande do Sul, ou seja, nós temos aí uma propagação do agronegócio que vem aí ganhando frente e fazendo investimentos volumosos. Ao contrário de demais segmentos do mercado que vão encolhendo, as gigantes da proteína animal vão crescendo e despontando como uma das principais fontes de geração de emprego, renda e desenvolvimento para o estado do Rio Grande do Sul. Que assim continue, Beto. E as notícias de Farroupilha que nós temos nessa manhã, a Prefeitura entrega uma nova motoniveladora para a Secretaria de Desenvolvimento Rural. O investimento foi de aproximadamente R$ 950 mil e foi pago com a economia que o governo atual gerou nos primeiros 100 dias. Então, de uma forma muito eficiente, o prefeito Fabiano Feltrin entregou aí o investimento de cerca de quase R$ 1 milhão em uma máquina nova, só com o que a prefeitura economizou. E um vereador critica valores cobrados pelo cemitério local e defende que termos de concessão sejam revistos. Ao tratar sobre a concessão da praça de Avenida Alfonso Pena para a construção de um quiosque, o vereador Valdir Pomati se posicionou contra o fornecimento de espaço público para exploração privada e apontou o cemitério municipal de Lagoa Vermelha como uma concessão que não deu certo. Segundo ele, as pessoas carentes não têm condições de pagar pelo serviço de sepultamento. E Pomati propõe que o tema de concessão do espaço seja novamente debatido assim que vencer o tempo de parceria, o que deve acontecer em 3 anos aproximadamente. Para o vereador, o valor dos serviços tem como
como baixar, já que o modelo do funcionamento é como se ele fosse particular. Muito bem, agora as informações que nós temos do estado do Rio Grande do Sul. Antes disso, mandando um abraço para dona Maria de Lourdes Pagnon Série, que manda um amém e um bom dia, Beto Guidini. Um bom dia para ela também, Thiago. Olha lá, informação importante que saiu na noite de ontem. O Rio Grande do Sul altera os protocolos de horário de funcionamento de bares e restaurantes. O novo decreto também autoriza orientações para museus, condomínios e parques. Ou seja, restaurantes, lancherias e cafeterias ficarão autorizados a operar presencialmente até às 22 horas para ingresso dos clientes, com saída até às 23 horas, também aos feriados e aos fins de semana. Atualmente, esse tipo de serviço pode abrir somente das 5 da manhã às 3 da tarde. Parques, reservas naturais, jardins botânicos e zoológicos com selo de turismo responsável podem receber 25% da sua capacidade. Então, alterados os protocolos, bom para o pessoal da gastronomia que estava esperando uma notícia nesse sentido e agora vai poder retomar suas atividades até às 22 horas para ingresso e até às 23 horas para saída. Isso já auxilia e muitos bares e restaurantes. Todo mundo aí deve estar bastante aliviado com essa notícia. Isso é ótimo para eles. E para nós também, né, Thiago? Agora falando do que o Rio Grande do Sul recebe 242 mil doses da vacina contra coronavírus nos próximos dias. O Ministério da Saúde confirmou ontem, quinta-feira, o envio de 242.940 vacinas contra a Covid-19 no Rio Grande do Sul. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, a SES, a maior parte da carga será composta de ampolas da fórmula Oxford AstraZeneca, fabricadas na Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e 192.740 ainda 50.200 doses da Coronavac, produzidas pelo Instituto Butantan. E ainda conforme a pasta, o governo federal não informou a data do voo que trará a remessa ao território gaúcho. Mas a tendência, entretanto, é de que o transporte aconteça hoje, sexta-feira, viabilizando a distribuição de vacinas no interior do Rio Grande do Sul durante o final de semana. E outra boa notícia que nós temos aqui para o Rio Grande do Sul é que o estado vai receber 30 mil doses da vacina da Pfizer no mês de maio. A previsão é que a capital, Porto Alegre, receba esta remessa. Então, aí um dado concreto, né? A eficácia da vacina da Pfizer é de 95% para casos leves, moderados e graves e poderá ser aplicado em pessoas com 16 anos ou mais. Os frascos devem chegar aí durante o mês de maio e devem ser acondicionados a uma temperatura de 80 graus negativos. E o seu transporte e manuseio também é diferente da Coronavac e da AstraZeneca. Por isso, os agentes de aplicação terão um curso de capacitação para administrar. Porto Alegre é a cidade piloto eleita aí pelo governo federal para receber as primeiras doses da Pfizer no Brasil e logo mais, mês que vem, elas estão chegando. E a Assembleia Legislativa discute lotação de presos em delegacias e viaturas. A Urgerim Sindicato participou na manhã de quinta-feira da reunião ordinária virtual da Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa para discutir o problema da lotação de presos em delegacias da Polícia Civil e em viaturas da Brigada Militar, sobretudo em Porto Alegre, região metropolitana. O vice-presidente da entidade e de classes policiais, Fábio Nunes Castro, afirmou que o Rio Grande do Sul convive há mais de 6 anos com a custódia de presos provisórios nas DPs. E o levantamento da Urgerim Sindicato, realizado na manhã, também apontava a existência de 98 pessoas aguardando vaga em presídios, sendo, por exemplo, 18 na DPA de Canoas, 14 na DPA de Gravataí e uma segunda DPA de Porto Alegre, de São Leopoldo, e ainda há 10 na DPA de Novo Hamburgo, 8 em Alvorada e 7 em Viamão. E seguindo com as informações, olha o que está acontecendo na fronteira, né, Beto Guidini? Lá na ponte que liga Passo de los Libres à Uruguaiana, fronteira do Brasil com a Argentina, o Sindicato dos Caminhoneiros Argentinos estão bloqueando a saída do país através de Passo de los Libres, né? E o que está acontecendo? Eles fazem um protesto para exigir aí que a Argentina deixe
de pedir aos caminhoneiros o teste RT-PCR negativo para a Covid de transportadores internacionais. E essa causa, né, eles estão em conjunto com os brasileiros e pedem a antecipação da vacinação para a categoria dos caminhoneiros, porque a questão da exigência do teste acaba dificultando o trabalho. Os manifestantes brasileiros não concordam e pedem reciprocidade, que o governo também exija exame para os transportadores internacionais e que a Argentina também deixe de pedir o exame. No lado brasileiro, a entrada da Receita Federal em Uruguaiana, cerca de 30 motoristas seguem com a intervenção e questionam os outros motoristas sobre a chegada dos testes. Enfim, um impasse na fronteira, Beto Guidini. Tem gente que não quer mais teste, tem gente que quer exigir teste, enfim, essa situação chegou na classe dos caminhoneiros. A gente só espera que essa situação não se alastre para toda a categoria, porque daqui a pouco, se o caminhoneiro resolver parar por conta da vacina ou dos testes, aí sim nós vamos ver a porca torcer o rabo. Isso mesmo, Thiago. E agora, há uma notícia bem boa aqui, Thiago. A estudante de Horizontina alcança o 2º lugar da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia. Os professores e estudantes do ensino médio do Centro Tecnológico Frederico Jorge Logman comemoram a conquista da estudante do 3º ano, Giovana Bachan da Silva, que alcançou o 2º lugar na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, a FEBRACE, sob o título Filme plástico biodegradável produzido através da biossíntese de celulose bacteriana, utilizando resíduos agroindustriais. O trabalho foi orientado pelas professoras Sheila Bonetti e Cláudia Rigoli Schneider. Giovana é a única estudante do interior do Rio Grande do Sul com uma premiação tão relevante nesta feira, que reuniu 345 projetos finalistas realizados por estudantes do ensino fundamental, médio e técnico, de 295 escolas de todo o país. E ela diz que é uma honra ter a pesquisa dela entre o grupo de ótimos trabalhos realizados por tantos jovens cientistas inspiradores. E a estudante afirma que recebeu esta semana a confirmação de sua participação na Feira Brasileira de Jovens Cientistas, que acontecerá em junho deste ano. E olha aí, Beto, nós falávamos sobre o avanço do agronegócio e como ele está numa fase produtiva. Não é somente nas outras empresas que nós falamos, a JBS, a Agro Daniele, a Cooperativa Aurora, a Dália Alimentos também comemora bons resultados e ela adquiriu, né, em agosto do ano passado, o selo Halal, que é um selo de exportação para países muçulmanos. E após a aquisição desse selo, já estão embarcando aí 27 toneladas para os Emirados Árabes Unidos, que vão para uma carga para a cidade de Sharjah e outra também para Durban, na África do Sul. E uma terceira carga também vai para Al-Qian, também nos Emirados Árabes. O frigorífico de frangos da cooperativa Dália está habilitado para abater animais de acordo com as normativas dos países islâmicos e com isso vai expandindo o seu mercado e levando o agronegócio brasileiro lá para o Oriente Médio, um dos principais mercados para carne de frango aqui do Brasil. Ou seja, temos várias notícias dificultosas ao longo dos dias, a situação econômica que muitas vezes não é boa, mas quando algum setor da economia brasileira se destaca, como é o caso do agronegócio, a gente precisa ressaltar. Parabéns a todas essas companhias que conquistam aí o seu lugar ao sol e ao mundo, levando o talento do trabalho da gente brasileira para todos os 4 cantos do mundo. Então é uma notícia boa também. A Stara deve investir 100 milhões de reais em Santa Rosa. A FEPAM já concedeu a licença ambiental com vistas à instalação da nova planta industrial da empresa Stara em Santa Rosa. A confirmação veio através do prefeito Anderson Mantei, na quarta-feira, dia 21. O licenciamento ambiental permite que a empresa inicie os trabalhos de construção de uma nova fábrica de implementos. A demanda é a de luta e do processo que se pudéssemos confirmar o início da importante obra, declarou o prefeito. E ele confirmou que o investimento das obras gira em torno de 100 milhões de reais. E a data do início e o prazo de execução das obras ainda não foram divulgadas pela Stara. Muito bem, agora nós vamos para uma matéria especial. Na sequência, um break e a gente volta no próximo bloco com a economia, a agricultura, o mercado financeiro e as notícias internacionais aqui no seu Conecta News. Agora são 8 horas e 56 minutos.
Desde o ano de 2011, iniciou-se uma obra de mudança da captação da água de Nova Prata. Essa mudança acontece da seguinte forma: a captação passa do Rio Retiro para o Rio da Prata. O engenheiro agrônomo e gestor da Corsan, Inácio Mafus, explica mais sobre esta obra. Vamos conferir esta matéria. Esta obra em que nos encontramos hoje iniciou-se no ano de 2011 pela Corsan e ela faz com que o abastecimento de água do município de Nova Prata mude do Rio Retiro para o Rio da Prata. Isto proporciona diversos benefícios, não somente para o nosso município, mas também para Vila Flores e Veranópolis, municípios vizinhos, que hoje dividem esse abastecimento do Rio Retiro. Além disto, esta obra proporcionará que a Corsan abasteça, inclusive, as comunidades do interior. Mona Lise, telespectadores da Conecta. Essa obra iniciou em 2011. Era para estar concluída em torno de 2014, 2015. Só que iniciou, foi feita uma parte da obra, adutora, a obra civil aqui nesse local, e paralisou. Ela foi colocada em funcionamento precário, experimental, no ano passado, naquela estiagem, no início do ano passado. E depois, no início desse ano, de novo, foi colocada em final, metade do ano passado para cá, quando começou a segunda estiagem, nós colocamos experimento de novo com gerador, que não tinha energia da RGE ainda. Choveu, o reservatório do Retiro normalizou e agora a empreiteira foi colocada, uma pressão em cima da empreiteira, vamos dizer assim, e tem prazo para concluir até metade do ano no máximo. Não, hoje Nova Prata é abastecida pela barragem do Retiro, que é um sistema antigo, enfim, e é o mesmo rio que abastece também Veranópolis e Vila Flores. Com a entrada em operação desta obra aqui do Rio da Prata, o abastecimento principal de Nova Prata, todo ele 100%, será daqui. Para teres uma ideia, hoje do Retiro chegam em torno de 60 litros de água por segundo, água bruta na estação de tratamento. Esta aqui, na parte inicial dela, serão em torno de 100 litros por segundo que chegarão na nossa estação de tratamento, lá no centro. Isso vai beneficiar principalmente Veranópolis e Vila Flores, que desafoga o sistema deles, porque o Retiro ficaria praticamente à disposição de Veranópolis. Basicamente, a água de rio ou de barragem, enfim, que chega na estação, o que é retirado basicamente dela? É a matéria orgânica, é terra, é barro, enfim, não tem elemento químico, não tem nada comprovado até agora detectado. Então a qualidade é a mesma. Altera um pouquinho, dá uma chuvarada, enfim, a água suja mais um pouco, porque revolve o rio, tem correnteza, mas são coisas naturais. E a impureza, o barro, a terra, a matéria orgânica, que é retirada, depois ela vai é decantada, depois vai para o tratamento, para a filtragem, depois recebe cloro, flúor, enfim, e vai para a torneira de cada um dos usuários, que é mais distante que o Retiro. Acho que é mais que o dobro, inclusive a distância que nós estamos a 15, 16 quilômetros de Nova Prata. Lá é bem mais perto. Tá, mas isso não influi, é uma adutora de ferro, 300 milímetros de diâmetro. Vai mudar, que vai estabilizar o sistema. Quer dizer, porque hoje, como te falei, hoje nós temos uma vazão lá de em torno de 50, 60 litros por segundo. Aqui no início vai operar com 100 litros por segundo, podendo no futuro aumentar essa vazão. Então é um sistema que vai abastecer Nova Prata, a minha estimativa, próximos 50 anos no mínimo, sem problemas nenhum, porque é um rio que tem vazão grande, é um rio forte, então é melhoria definitiva e resolve também o problema de Veranópolis e Vila Flores. Promoção tá na Roda Pneus. 30 anos, 30 prêmios. Tá na hora de aproveitar.
Produtos e serviços com descontos e preços especiais. E ainda você concorre a 30 prêmios. Venha conferir a promoção de aniversário da Tá na Roda, o Auto Center de Nova Prata, na Júlio de Castilhos, esquina com a Cônego Pérez. Telefone 3242-1070. Tá na Roda, 30 anos, 30 prêmios para comemorar com você. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Ora Bolas, toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. E é o terceiro bloco da manhã dessa sexta-feira aqui no Conecta News, para a gente falar sobre economia, agricultura, o mercado financeiro e também as informações internacionais nessa manhã. Beto Guidini, cafezinho quente no intervalo? Isso mesmo, Thiago. E é hoje sexta-feira, a previsão do tempo para essa sexta-feira será de sol com algumas nuvens, não chove. A mínima foi de 13 graus, já a máxima poderá chegar aos 26 graus. Neste momento fazem 15 graus aqui em Nova Prata. E nós seguimos com as nossas informações agora falando sobre a economia. São 9h06. Bancos na pandemia. O lucro de 79 bilhões, menos 13 mil empregos e 1.400 agências fechadas. Os 5 principais bancos brasileiros tiveram queda média de 25,2% em 2020, no ano da pandemia, em relação ao ano anterior, mas ainda assim conseguiram um lucro de 79,3 bilhões de reais. Ao mesmo tempo, fecharam agências
quase 1.400, com destaque para o Bradesco, e eliminaram perto de 13 mil postos de trabalho. Isso se o ano da crise sanitária, econômica e social observa o DIEESE, que divulgou o levantamento sobre o setor. E segundo os bancos, estava com um processo intenso de reestruturação, com grande volume de investimentos em tecnologias da informação, tendo como objetivo a melhoria dos índices de eficiência e a expansão dos negócios de menores custos, observa também o DIEESE. Muito bem, Beto. Os bancos aí, né, fizeram uma reestruturação profunda, fechamento de agências, demissões, redução de custo e registraram um lucro aí hiperbólico nas palavras que teriam, né, os garotos do Tangos e Tragédias. Ou seja, banco sempre acha uma forma, né, de faturar um pouco a mais, mesmo nos piores cenários, e os bancos brasileiros conseguiram atingir um resultado positivo a partir da sua reestruturação. Agora, quem também atingiu um bom número de receitas nesse primeiro trimestre foi a companhia Nestlé, que registrou aí uma receita de 23 bilhões de reais, né? Aliás, desculpe, errei a moeda. De dólares. 23 bilhões de dólares no primeiro trimestre. A Nestlé anunciou no dia de ontem um avanço global de 7,7% de crescimento em comparação com o mesmo período do ano passado. O desempenho trimestral da companhia interrompe uma sequência de quedas por causa da demanda reprimida. E no período, o crescimento orgânico da companhia foi mais de 7%. As vendas da companhia vinham sendo impulsionadas por negócios de alimentação para pets, que também acabaram puxando, e a forte demanda por café. Olha aí, Beto Guidini, o café puxando o resultado da Nestlé para cima. E para o acumulado do ano fiscal, a Nestlé mantém as boas perspectivas financeiras. E os investimentos da JBS não param, Tiago. A JBS compra a Vivera por 2,3 bilhões de reais e amplia a produção de carne vegetal. A gigante da proteína animal JBS comprou a holandesa Vivera, que produz alimentos de base vegetal, informou a empresa na segunda-feira. A companhia vai pagar 341 milhões de euros, cerca de 2,3 bilhões de reais, pelo negócio e, assim, estrear a produção de carne vegetal na Europa. Os ativos da Vivera incluem 3 unidades de produção e um centro de pesquisa na Holanda. Ela possui um portfólio de 50 produtos e vende para 25 países europeus. A aquisição ainda depende da aprovação dos órgãos reguladores. E agora, falando da agricultura, vamos para as lavouras aqui do Rio Grande do Sul e vamos falar da região de Santo Ângelo, um dos maiores polos de produção agrícola. As lavouras do município se recuperam ao longo do ciclo e a produtividade foi melhor do que era esperado. A estiagem de novembro e dezembro reduziu a expectativa de produção, mas as chuvas de janeiro e fevereiro conseguiram recuperar as áreas. Boa parte da safra foi vendida com preços positivos e garantindo uma boa rentabilidade aos produtores rurais. Agora o foco acaba se voltando para o trigo, que teve um aumento de 25% no seu cultivo, ou seja, o desempenho aí em Santo Ângelo e também de acordo com a Farsul está muito positivo, Beto Guidini. E agora o churrasco dos argentinos parece que está pendente, Thiago. O governo argentino limita vendas de carne bovina ao varejo. O ministro da Agricultura, Pecuária e Pesca da Argentina oficializou que a produção de carnes não pode ultrapassar peças individuais de 32 quilos para a venda no varejo. A resolução é válida a partir de 1º de janeiro de 2022. A Administração Nacional afirma que a comercialização, em média, gera ineficiência na alocação de cortes que tem impacto no preço a ser pago e que a medida promove transparência comercial. Além disso, o corte deve ser realizado com o auxílio de meios mecânicos adequados. Também estabelece que a forma de repartição do meio gado não deve afetar as áreas apreciadas pelos consumidores e deve respeitar os cortes tradicionais para manter o seu valor monetário em cada mercado varejista. Tu sabe o que eu mais dou risada com a esquerda argentina, Beto Guidini? Fale, Luciano. É que assim, eles vivem essa onda, né? Isso é o peronismo, propriamente dito, que afundou o país ainda no século XX, né? Uma das economias mais prósperas na década de 1930. A Argentina agora se vê mergulhada em sucessivas crises sem fim. E uma das coisas que mais me chama a atenção
é que o populismo argentino, né, esse de cunho de esquerda que assumiu com Alberto Fernandes, sempre oferece uma expectativa de igualdade, de liberdade para todos os argentinos e aí acaba limitando a compra de comida. É isso que chama muito a atenção nesse tipo de discurso demagógico que esses governos se elegem e acabam aí, né, limitando aquilo que o cidadão pode comprar, ditando como o corte da carne deve ser feito para tentar ver se o preço dela fica compatível. Beto Guidini, tu acha que lá no açougue argentino alguém vai respeitar esse tipo de regra? Claro que não, né, Thiago? Muito bem, agora nós vamos para as informações do mercado financeiro num oferecimento muito especial de Paludo Pneus, rede autorizada Vipal, Piantare, Viveiro de Mudas, tá na Roda Pneus, 30 anos, 30 prêmios no Auto Center mais completo da região. Mercados Porta, a sua saúde e satisfação é o que importa. Unimed Vale das Antas, um dos melhores planos de saúde de pequeno porte do Brasil. A Dilnet Telecom e Franco Moda Masculina. E começamos pelo dólar. O dólar fechou ontem a R$ 5,45. O euro a R$ 6,54. A libra R$ 7,54. Já pela Bolsa de Cereais, a soja máximo R$ 171,50. Mínimo R$ 164,20. O milho máximo R$ 98,00 e mínimo R$ 88,40. Já para o preço do arroz, o máximo R$ 89,80 e mínimo R$ 86,30. Já para o preço da carne, a arroba do boi máximo R$ 293,60, mínimo R$ 282,80. E a arroba da vaca máximo R$ 285,00 e mínimo R$ 273,00. E os números das bolsas de valores, a Ibovespa queda de 0,58, o índice Dow Jones queda de 0,94 e o Nasdaq também no vermelho com o mesmo 0,94. Nesse momento, os mercados europeus, todos eles operam em queda e os números encerrados no exterior, Nikkei em Tóquio, queda de 0,57 e o chinês Xangai, alta de 0,26. Esses são os números internacionais. E com isso nós damos o nosso giro pelo mundo, indo para as notícias do exterior, Beto. Isso mesmo, Thiago. Agora são 9h14. A OMS rejeita a proposta de criação de passaportes para quem estiver vacinado. A OMS rejeita a proposta dos governos europeus de outros países de criar uma exigência de vacinação para permitir que uma pessoa possa viajar. A entidade alerta que tal medida poderia aprofundar a desigualdade entre países diante da falta de doses pelo mundo. E a rejeição foi publicada pelo Comitê de Emergência da Organização Mundial de Saúde na segunda-feira e emitiu as novas recomendações para governos em todo o mundo. Para a entidade, decisões sobre restrições de viagens devem ser tomadas com base na ciência e permitir viagens essenciais e repatriação e facilitar a circulação de mercadorias para evitar atrasos no acesso à ajuda e suprimentos essenciais. E nas informações que nós recebemos aí também sobre as vacinas da Pfizer, né, a nível internacional, ela identifica a venda de vacinas falsas no México e na Polônia. O laboratório americano emitiu aí um comunicado avisando que doses suspeitas de sua vacina contra a Covid estão sendo vendidas no México e na Polônia por até $1.000 a unidade. Em nota, a companhia disse, abre aspas, a Pfizer identificou versões falsas da sua vacina contra a Covid no México e na Polônia, fecha aspas. Afirmou a empresa em um comunicado que também destaca o trabalho com os governos, a forma aí de conseguir alcançar sempre os imunizantes corretos à população. Então, muita atenção. Tem uma contrapartida, né, Beto? A gente vê aí várias vozes se erguendo para que a iniciativa privada possa comprar vacinas, mas isso também abre uma outra porta, né? Na medida em que isso entra no mercado comum, os falsificadores também podem interagir com esse tipo de produto e daqui a pouco você comprar gato por lebre. Então, muito cuidado com isso. E agora uma notícia estranha aqui, Thiago. Deputados chilenos aprovam a lei, abre aspas, morte digna, fecha aspas, que legaliza a eutanásia.
Com aprovação na Câmara de Deputados do projeto de morte digna, passa agora ao Senado. O Chile pode se tornar o 8º país no mundo a legalizar a eutanásia e o segundo da América Latina, depois da Colômbia. Apesar de ser um dos países mais conservadores da região, a questão tem amplo apoio da população chilena. Em uma decisão histórica, a Câmara de Deputados do Chile aprovou na terça-feira o projeto de que a morte digna e cuidados paliativos, nome adotado para a legalização da eutanásia no país. E vamos aí para a China, porque Xi Jinping deu um recado aí na Conferência de Baú, um dos principais eventos dos governos da Ásia. Ele falou aí sobre a nova ordem mundial, dizendo que os assuntos internacionais devem ser tratados por todos os meios de consulta e as regras feitas por um ou mais países não devem ser impostas aos outros. Ele não citou diretamente os Estados Unidos, mas o discurso teve vários pontos que atacou diretamente a política da Casa Branca. Outro tema abordado foi as acusações contra a China de violações de direitos humanos. Xi Jinping disse que o mundo deve evitar uma mentalidade de guerra fria e que a tática de interferir nos assuntos internos dos outros países não será bem recebida. E agora vamos para o esporte, Thiago. Isso. Pode e ser, vamos Beto falar Guidini. sobre quem? Sobre o Grêmio. Agora são 9h18. O Grêmio estreia na Sul-Americana com vitória diante de La Equidad. Não serão exatamente o que o Grêmio esperava para a temporada, ao menos a equipe cumpriu com o objetivo. Sob o olhar atento do novo técnico, Thiago Nunes, o tricolor venceu o La Equidad na Colômbia pelo placar de 2-1 na Arena, na noite desta quinta-feira. Com o resultado, larga na frente do Grupo H na competição continental, depois de 9 anos desde a última participação no torneio. No primeiro tempo, Diego Souza subiu para o mais alto da zaga e marcou de cabeça. Na etapa final, Rodrigues foi expulso e o zagueiro reserva Paulo Miranda entrou para recompor e acabou marcando o segundo do tricolor. No fim, o La Equidad descontou com Omar Duarte. Bom, menos mal, Beto Guidini, que o Grêmio conseguiu ganhar aí contra... De onde é que era esse time? La Equidad da Colômbia. Muito bem, o famoso La Equidad, né? Equidade que faltou talvez para o Grêmio estar disputando a Libertadores e não a segunda divisão da Sul-Americana. Pelo menos fez o dever de casa e ganhou. E agora, Beto Guidini, será que vem mais um 7-1 por aí? Pois é, essa é interessante, né, Thiago? O sorteio dos grupos aí das Olimpíadas colocou a Alemanha no caminho do Brasil, do futebol masculino em Tóquio 2020. Nessa última quarta-feira, o sorteio na sede da FIFA definiu os grupos na competição e o Brasil vai ter que encontrar aí o seu algoz naquela Copa de 2014, 7-1, né, Beto Guidini? E os grupos da competição aí vai ter Alemanha, Costa do Marfim e Arábia Saudita e Brasil. Na primeira fase é o grupo D. Então, toda a sorte do mundo. E agora, sempre a Olimpíada. Será que vai acontecer essa Olimpíada de 2020? Eu acho que não. Acho que Olha, vai chegar na última as hora. Olimpíadas. Policial contrai Covid-19 após participar do revezamento da tocha. Assim, olha, o comitê organizador das Olimpíadas de Tóquio, Japão, anunciou ontem, quinta-feira, o primeiro caso do novo coronavírus ligado ao revezamento da tocha olímpica. E em comunicado, os organizadores do mega evento esportivo explicaram que um policial contraiu o Covid-19 depois de ter trabalhado durante a passagem da tocha na cidade de Naoshima, na prefeitura de Kagawa. O agente diz que, por volta de 30 anos, estaria usando máscara de proteção e manteve distanciamento social. Além disso, ele não teria tido nenhum contato com pessoas que conduziriam a chama. Só que, em decorrência do aumento da quantidade de novos casos do Covid-19, a capital Tóquio voltará a estado de emergência. Em 24 horas, Tóquio teve quase 850 novos casos da doença, o maior número desde o mês de janeiro. Então o cara foi conduzir a tocha em Nakagawa e pegou Covid? Isso mesmo. Muito bem, então aí fica o problema para essas Olimpíadas. Eu só acredito, Beto, quando ela estiver acontecendo. Até lá, para mim é tudo especulação. Se bem que se vacinarem todos os atletas, daqui a pouco pode ocorrer os jogos, mas vamos aguardar. Vamos para um rápido break, Beto? Isso mesmo. Agora são 9h21. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já.
Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Promoção tá na Roda Pneus. 30 anos, 30 prêmios. Tá na hora de aproveitar. Produtos e serviços com descontos e preços especiais. E ainda você concorre a 30 prêmios. Venha conferir a promoção de aniversário da Tá na Roda, o Auto Center de Nova Prata, na Júlio de Castilhos, esquina com a Cônego Pérez. Telefone 3242-1070. Tá na Roda. 30 anos, 30 prêmios para comemorar com você. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. Retornando para o nosso último bloco do Conecta News dessa manhã e dessa semana, mandando um abraço para a dona Vera Cristianetti, que está nos acompanhando. E agora nós temos boletins epidemiológicos, informe da prefeitura. Qual prefeitura é hoje, Beto? Hoje é, deixa eu ver aqui, é Nova Bassano, Thiago. Muito bem, informe da prefeitura de Nova Bassano e as notícias da política e atualidade. E agora falamos um pouco sobre a previsão do tempo. A previsão do tempo para essa sexta-feira será de sol com algumas nuvens, não chove. A mínima foi de 13 graus, já a máxima poderá chegar aos 26 graus. Neste momento fazem 16 graus aqui em Nova Prata. E agora os boletins epidemiológicos da nossa região. Começamos por Nova Prata. Nova Prata, casos ativos são 38, casos novos são 8, confirmados em UTI 4. Em ventilação mecânica temos uma pessoa, óbitos confirmados foram 36. Pela cidade de Fagundes Varela, casos ativos 34, em isolamento 36 pessoas, hospitalizados 5, óbitos 2. Pela cidade de Cotiporã, casos ativos 25,
curados 444, contemporâneos monitoramento 48 pessoas e óbitos foram 4. Pela cidade de Nova Bassano, casos ativos 19, casos hospitalizados 3, óbitos 11, casos em isolamento e monitorados 93. Pela cidade de Veranópolis, casos ativos 34, casos hospitalizados 3, em outros hospitais 3 também. Óbitos foram 41. Pela cidade de Paraí, casos ativos 15, óbitos 16. Em monitoramento 28 pessoas. Pela cidade de André da Rocha, casos ativos 5, casos suspeitos 6, casos hospitalizados 1 pessoa. Pela cidade de Vista Alegre do Prata, casos ativos 1, confirmados 118, em isolamento domiciliar 3, óbitos foram 3. Pela cidade de Nova Araçá, casos ativos 1, casos isolados 3, hospitalizados não temos nenhum e óbitos foram 7. E pela cidade de Vila Flores, casos novos 4, ativos 9, curados 539 e confirmados 556. E óbitos foram 8 óbitos. Muito bem, Beto Guidini, agora nós vamos diretamente para Nova Bassano e um informe especial. Na sequência, sem intervalos, nós voltamos para você com as notícias da política e da atualidade. Agora são 9 horas e 28 minutos. O seu informe da Prefeitura de Nova Bassano, com as responsáveis pela vigilância epidemiológica. Jaqueline Volkmeier, enfermeira Deise Tumeleiro Caos Florentin, enfermeira e coordenadora da ESF. Vamos conferir. Bom dia, meu nome é Jaqueline, eu sou servidora pública, trabalho na Secretaria Municipal da Saúde de Nova Bassano, sou responsável técnica pelo Serviço de Vigilância Epidemiológica do município de Nova Bassano. Então, falando um pouquinho qual é a atribuição ou qual é o papel da vigilância epidemiológica dentro do município. Atualmente nós estamos em período, né, de pandemia, então são várias atividades que estão sendo trabalhadas no que se refere ao controle e monitoramento de doenças infecto-contagiosas, e o ênfase atualmente é a infecção pelo coronavírus. Então, um pouquinho da prática, né, do dia a dia dentro do serviço. Nós estamos notificando, em cima das informações que chegam ao Departamento de Vigilância Epidemiológica, os casos novos, e a partir desses casos ou de doenças infecto-contagiosas, principalmente a coronavírus agora, o Serviço de Atenção Básica faz o monitoramento e acompanhamento destes casos dentro do município. Além disso, obviamente, existe uma série de outras doenças que acontecem e que precisam ser monitoradas e acompanhadas, e algumas tratadas, e outras prevenidas através de vacinas, né? Então, o Serviço de Vigilância Epidemiológica basicamente trabalha com doenças infecto-contagiosas e possíveis de evitar através das vacinas também. Então, o Serviço de Vigilância Epidemiológica, ele se localiza na Secretaria Municipal da Saúde e trabalha em parceria com a coordenação da atenção básica e com as unidades básicas de saúde. Dentro do município, então, cada unidade tem a sua população, tem o seu território, e a partir daí os atendimentos acontecem. Então, em situações que são identificados alguma doença que é de notificação ou de obrigatoriedade para notificar, ou que merecem ou que precisam ser acompanhadas, notificadas, tratadas, vem para o serviço, vem para a Secretaria Municipal de Saúde, e a partir daí, então,
estes casos, dependendo da patologia, se nós pensarmos, por exemplo, em HIV ou hepatites virais, esses indivíduos são acompanhados dentro do município e encaminhados para serviços de referência regional. Então, no município de Bento Gonçalves e outros no município de Caxias do Sul. Também o Serviço de Vigilância Epidemiológica dentro do município fica responsável pelo recebimento e distribuição das vacinas para os estabelecimentos de saúde, né, para as unidades do Programa Estratégia Saúde da Família, além, é claro, de uma ação importante que é a avaliação de coberturas de vacinação, né, uma vez que a gente precisa ter elevadas ou adequadas coberturas de vacinação para evitar o reaparecimento de doenças que são possíveis de ser controladas, né, através das vacinas. Além da notificação, monitoramento e acompanhamento destas doenças que são de obrigatoriedade também, né, de notificação compulsória, o município avalia as coberturas vacinais. E em caso de coberturas vacinais baixas, se faz, então, uma busca ativa dessas pessoas através do serviço das unidades básicas de saúde, atrás dessas pessoas, principalmente crianças, que durante esse período agora de pandemia a gente tem um número... é mais complicado para os pais saírem de casa, trazerem os seus filhos, né? Então a gente faz a busca ativa também e avalia sempre essas coberturas ou precisamos ter elevados índices de cobertura para evitar que novas doenças ou doenças que já são possíveis de controlar ou não erradicar, né? Mas que podem ser controladas ou evitadas através das vacinas. Bom, não tem como a gente não falar da vigilância epidemiológica nesse momento e no enfrentamento, então, as ações contra a infecção Covid 2019, e nós estamos em período de intensificação, então, de vacinação, né? A vacinação contra a infecção Covid 2019 e também agora, em consonância, a vacinação influenza, que nós já estamos na 23º ano, né, de realização da campanha nacional contra a influenza. São duas ações que nos tomam muito tempo e muito planejamento, porque nós precisamos organizar fluxo de pessoas, né, dentro dos serviços, dentro dos estabelecimentos, evitar as aglomerações, pensar em datas de retorno de segunda doses, e então as ações são muito intensas nesse momento e de grande responsabilidade por parte da gestão e do serviço de vigilância em saúde do município. É impossível trabalhar sozinho, né? Nós precisamos trabalhar em parceria junto com a atenção básica. E a partir de agora, então, nós podemos dizer que nós vamos iniciar uma fase que, quanto maior o número de pessoas com acesso às vacinas, melhor será o controle, né, e a proteção ou a evitar esses novos casos de infecção pelo coronavírus dentro do município. Então, a gente está trabalhando de forma muito intensa no sentido de oportunizar o mais rápido possível a vacinação para os grupos que estão sendo discriminados e estabelecidos pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria do Estado, e vacinar o mais rápido possível essa população. Bom dia, meu nome é Deise, sou enfermeira coordenadora da atenção básica aqui do município de Nova Bassano. Venho então colocar para vocês como está a nossa organização da vacinação Covid e influenza, né? Já que então já colocou como a importância de tudo isso e o trabalho em conjunto, né? Então eu venho aqui colocar desde janeiro, então a gente está intensificadamente trabalhando com a vacinação do Covid, né? Primeiramente a gente vacinou os profissionais da saúde idosos acima de 80 anos, né? Esses profissionais da saúde, então, cada um procurou a sua unidade de saúde para receber a vacina. Os idosos acima de 80 anos, a gente vacinou eles em casa. A primeira dose, uns já receberam segunda dose, outros ainda irão receber no decorrer do mês de abril, né, em maio.
porque temos 2 tipos de vacina da Covid, né? Um que é Butantan Coronavac, outro Fiocruz AstraZeneca, né? Que o intervalo entre uma dose e outra é diferente, né? Por isso também a gente pede bastante atenção dos familiares e da equipe de estratégia de saúde da família para que tenha um controle bem rigoroso de quem recebeu uma e quem recebeu outra, né? Porque às vezes concomitantemente dá a coincidência de ter as 2 vacinas no mesmo dia, recebida um familiar uma, outra, devido que a gente tinha 2 tipos de vacina ocorrendo no mesmo dia, né? Então, as demais idades, né, de 65 para mais, até 79, a gente optou pelo drive-thru, né? O drive-thru, então, a gente está realizando no parque de eventos aqui do município, que é um lugar que tem mais espaço, tanto se tiver fila, não fica muito na rua, é um lugar mais apropriado para o momento, né? Para não ocorrer aglomerações nos postos de saúde, porque as outras consultas continuam tendo, os curativos, os outros procedimentos, né? Então, para não aglomerar na unidade de saúde, a gente pensou desta forma, fazendo drive-thru, então. Como no mês de abril agora, então, também iniciou a vacinação contra a influenza. Primeiramente, então, serão as crianças e os profissionais de saúde gestantes e puérperas, né? Será feito um agendamento nas unidades pelos agentes comunitários. Cada agente comunitário irá avisar a sua criança do horário e dia para comparecer na sua unidade para receber a vacina. Pensamos dessa forma porque a criança não tem como deslocar ela para um outro lugar a não ser na unidade. Ela fica mais protegida, digamos assim, mas tem um espaço adequado para ela receber essa vacina, né? Tem maca, tem tudo ali, né? Então, por isso, o agendamento nas unidades, então, para fazer a vacina da gripe nas crianças, né? A próxima etapa, então, começa no dia 11 de maio, né? Que começam os idosos e as comorbidades, e os professores, desculpa. Aí a gente vai, então, organizar conforme a necessidade daquele momento, né? Tudo a gente tem que pensar como que a gente vai fazer, como a gente vai realizar para se decorrer da melhor forma possível. A gente pensou dessa forma também, o Ministério também pensou nas crianças antes esse ano pelo fato de que entre a vacina da gripe e a vacina do Covid, elas precisam ter um intervalo de 14 dias entre doses, né? Quem recebeu a vacina da Coronavac, por exemplo, vai ter que esperar acabar o esquema da Coronavac para posterior receber a vacina da gripe. Então, por isso que, na verdade, esse ano é um pouquinho diferente as crianças antes do que os idosos, devido às 2 vacinas estarem ocorrendo no mesmo momento, né? Então, hoje, para a vacina do Covid, a gente tem uma porcentagem bem boa, assim, tanto de primeira dose quanto de segunda dose, né? Que fica em torno de trabalhadores da saúde, 95%. Pessoas com 80 anos ou mais, então a gente está com 88% de cobertura. Pessoas de 75 a 79, 100% de cobertura, né? Pessoas de 70 a 74, 91. Pessoas de 65 a 69, então 107%. Pessoas de 60 a 64, temos um percentual baixo ainda de 51%, devido que nem todos dessa faixa etária receberam vacina. As vacinas estão, até o presente momento, tá nos 62 anos. A gente, então, abriu ontem para 61 anos, né? Então, essa porcentagem vai aumentar ainda, não está definido, porque nem todos receberam a vacina, mas estamos indo muito bem. Tem algumas pessoas também que passaram o Covid, que não pode fazer a vacina agora, que tem que dar um intervalo de 30 dias após essa infecção, né? Então, isso também é importante, que tem algumas idades que, né, ocorreram essa infecção e não vão aguardar para receber
a primeira dose ou a segunda dose da vacina, porque nesse intervalo de tempo também teve algumas pessoas que se contaminaram, né? Então vão receber um pouquinho mais de prazo para receber a segunda dose. Então, seriam essas as informações que a gente tem para passar no momento. Em breve, quando teremos novas informações, novos percentuais, novas novidades no decorrer do nosso período, né, do nosso ano, a gente poderá voltar aqui para novamente conversar com vocês. Outra questão extremamente importante que a gente precisa frisar no que se refere às doenças infecto-contagiosas e o controle delas é através das vacinas, né? Através de elevadas coberturas de vacinação. Então, apesar de toda a situação que nós estamos enfrentando, com foco exclusivamente em cima da pandemia, eu gostaria de lembrar, né, a população que reside no município de que a gente precisa seguir com um adequado calendário de vacinação das nossas crianças. Garantir a elas todas as vacinas, né, pelas quais elas têm o direito. Existem vacinas que vão dar proteção para as meningites, para as pneumonias, né, para poliomielite, sarampo, rubéola, cachumba. E essas vacinas precisam ser feitas, mesmo nesta condição atual de pandemia. E lembrando que a gente só consegue monitorar ou evitar as doenças infecto-contagiosas através de ações e através da aplicação de vacinas. Algumas doenças erradicamos no mundo, como o caso da varíola, por exemplo, né? E outras a gente consegue reduzir a sua incidência. Então, os pais responsáveis, toda a população de maneira em geral, deve ficar atento ao que é de vacina para a sua faixa etária e procurar os serviços de saúde e manter sempre em dia as suas vacinas, né? Temos tétano, temos sarampo, rubéola, então é importante esse interesse e essa busca por um adequado calendário de vacinação conforme ciclo de vida, né? Idoso, adulto, criança, profissionais da saúde, pessoas que viajam para outras regiões do país e manter o seu calendário em dia. Essa é a importância, né, das vacinas no controle das doenças infecto-contagiosas. Então, também que o sucesso das nossas duas campanhas que estão ocorrendo agora é em prol do engajamento de todas as nossas equipes de saúde, né? Então, a gente agradece pelo empenho de sempre, né? E agarrar essa luta conosco sempre. Então, a gente agradece de coração pelo empenho, dedicação e parceria em mais uma campanha de vacinação, dessa vez dupla, né? Covid e influenza. Vamos lá, venceremos mais essa batalha. Muito obrigado, tenham um bom dia. Muito bem, o Informa Nova Bassano, todo dia um município diferente da nossa região, trazendo as principais ações que são buscadas por todas as administrações municipais para você ficar a par do trabalho que está sendo realizado em cada área específica de atuação. Beto Guidini, vamos para a política e atualidade e a reta final desse Conecta News com S de sexta, né, Beto? Isso mesmo, Thiago. Agora são 9 horas e 45 minutos. A saúde anuncia a distribuição de 3,5 milhões de doses da vacina no país. O Ministério da Saúde anunciou na manhã de ontem, quinta-feira, a distribuição de 3,5 milhões de doses da vacinas contra a Covid-19. O novo lote contém 2,8 milhões de imunizantes da AstraZeneca Fiocruz e 700 mil da Coronavac, que começam a ser entregues a partir de quinta-feira mesmo. As doses serão divididas entre o Distrito Federal e os 26 estados do país. Pessoas com 60 a 64 anos e profissionais da segurança e das Forças Armadas deverão ser imunizadas com a primeira dose. Já a segunda dose é destinada para a vacinação de indivíduos da faixa etária de 65 a 69 anos, militares e servidores da segurança.
E seguindo com informações, você sabe que a Anvisa liberou um coquetel de 2 tipos de anticorpos combinados para serem utilizados no tratamento contra a Covid-19. De acordo com o nome da Anvisa, o coquetel recebeu o nome de Regencov-2 e ele é uma combinação de 2 anticorpos batizados de Casirivimab e Indevimab. Essa combinação deve ser usada em um novo tratamento. Contudo, o preço desse tratamento é que deve dificultar e aumentar as desigualdades aqui no Brasil, né? Ele tem valores elevados para ser transacionado aí no mercado farmacêutico, não são remédios baratos e o governo não deu sinais ainda de que vai adquiri-los para distribuir ao Sistema Único de Saúde. E eles trabalham através de um sistema de proteínas modificadas que acabam atuando no combate e deve ser administrado em dias específicos na janela viral para que possam ter o efeito desejado. E Bolsonaro adota discurso elogioso e promete zerar emissões até 2050. Em discurso preparado ao longo da semana, o presidente Jair Bolsonaro adotou uma narrativa de defesa e que considera ações positivas do Brasil em relação à proteção ambiental. Também solicitou recursos internacionais para a conservação ambiental no país, sem, no entanto, citar as cifras. E disse também que Bolsonaro também ressaltou a meta de acabar com o desmatamento ilegal até 2030, na fala de 3 minutos que teve direito nesta quinta-feira, dia 22, no painel inicial de chefes de Estado no primeiro dia da Cúpula do Clima. Como já era esperado, o evento realizado por videoconferência com 40 líderes mundiais prosseguiu na quinta e também prossegue hoje, dia 23. E Bolsonaro se pronunciou por depois de vários chefes de Estado de países como China, Índia, Alemanha, Bangladesh e até Ilhas Marshall. Muito bem, já foi para as Ilhas Marshall, Beto? Gostaria. Eu também, é um belo destino, né? Mas quem sabe um dia a gente faz uma chamada ao vivo de lá, que conecta. Muito bem, seguindo com as informações da política atualidade, um projeto de lei aprovado pelo Senado permite a correção de valores na declaração do imposto de renda sem punições ao contribuinte. E o pagamento do tributo sobre essas correções será de 1,5% do acréscimo patrimonial. O texto aprovado no Senado segue para análise da Câmara dos Deputados conforme o regime especial de atualização patrimonial e aplica os patrimônios adquiridos até 31 de dezembro de 2020. O prazo final para a declaração do imposto de renda foi adiado de 30 de abril para 31 de maio, conforme instrução publicada aí no Diário Oficial da União. E o STF decide que processos de Lula na Lava Jato irão para a Justiça do Distrito Federal. O Supremo Tribunal Federal formou maioria ontem, quinta-feira, para que 4 processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estavam na Justiça de Curitiba, decorrentes da Operação Lava Jato, sejam encaminhados para a Justiça do Distrito Federal. Caberá ao juiz federal da Brasília a decisão sobre absolver ou condenar o ex-presidente. A Suprema Corte decidiu, em 15 de abril, que o julgamento não cabia à Vara de Curitiba e, por isso, anulou 4 condenações. A do Duplex de Guarujá, a do Sítio de Atibaia, a sede do Instituto Lula e das doações da Odebrecht. São esses 4 casos que vão para a Justiça do Distrito Federal. E por falar em STF, com o voto de Carmen Lúcia e mais de Ricardo Lewandowski, o tribunal formou maioria aí para tornar suspeito, né, os julgamentos do ex-juiz Sérgio Moro no caso do Triplex. Votaram contra a perda do objeto da ação Gilmar Mendes, Cássio Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. A favor de invalidar a decisão da segunda turma, votaram apenas Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. Então, com isso, os ex-julgamentos aí, né, do presidente Lula vão sendo anulados de uma forma ou de outra. E Moro é rebaixado de sócio-diretor para consultor em empresas de assessoria jurídica. O ex-juiz Sérgio Moro foi rebaixado de sócio-diretor a consultor de empresa de assessoria pública Álvares Marçal. A mudança vem menos de 6 meses após ele ter sido contratado pela companhia. Moro deixou o governo do presidente Jair Bolsonaro, onde chefiava o Ministério da Justiça e Segurança Pública, após acusações de que o Planalto interferia na Polícia Federal.
As informações são da Veja. E antes que o contratado da empresa, como diretor da área de disputas e investigações, agora Álvares Marchal está dizendo que o Tribunal de Contas da União, que Moro, não é sócio de nenhuma das empresas, mas apenas um consultor e que ele só recebe quando presta algum serviço. Lembra do Eike, Beto Batista? Lembro. Muito bem, ou seja... Lembro do Eike. Tu lembra do Eike? Batista. Será que é o... Enfim, né? O Eike Batista. Eike Batista. Ou seria o Eike Guidini? Eike Guidini. Muito bem. O Eike Batista, né? Ele foi absolvido pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, sobre uma acusação de inconsistência no currículo. O colegiado do órgão avaliou que o empresário nunca escondeu do mercado que não havia concluído o curso de engenharia e essa informação não impactaria na decisão dos investidores. Uma das acusações que ele tinha na CVM é que durante vários portfólios e distribuição de informações e documentos ele era descrito como graduado em engenharia metalúrgica ou até mesmo engenheiro, mas o fato é que ele nunca se formou e esse também era uma das investigações que pesavam contra ele na CVM e ele foi absolvido por essa acusação. E essa notícia, o IPHAN tomba definitivamente 27 obras de Niemeyer, várias delas em Brasília. O Instituto do Patrimônio Histórico do Artístico Nacional, IPHAN, tombou definitivamente um conjunto de 27 obras do arquiteto Oscar Niemeyer. A publicação saiu no Diário Oficial da União de ontem. Na ocasião, ele fez uma lista de edificações que considerava mais importantes e encaminhou ao então ministro da Cultura, Gilberto Gil, em 2017. Esse conjunto de 27 obras foi tombado. O objetivo é, ao tombar bens de valor histórico, cultural, arquitetônico e ambiental, e preservá-los, impedindo que eles sejam distribuídos ou destruídos ou descaracterizados. Com o tombamento, esse conjunto de obras fica sob vigilância do IPHAN. Qualquer intervenção nas obras e seu entorno deve ser autorizados pelo órgão. Um dos maiores arquitetos brasileiros, o nome do destaque da arquitetura moderna, Oscar Niemeyer, morreu em 2012, aos 104 anos. Ele foi responsável por mais de 200 obras no Brasil e também no exterior. E a maioria das construções tombadas fica em Brasília. Mas entre elas estão também o conjunto de edificações do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, a Passarela do Samba, no Rio de Janeiro, e a Casa das Canoas, que ele projetou em 1951 para viver com a família, também no Rio de Janeiro. Muito bem, nos despedindo nessa manhã de sexta-feira, mandando um abraço para o seu Antônio Gali, que nos cumprimenta ali pelo YouTube, desejando um ótimo final de semana a todos vocês. Logo mais as atualizações, a gente volta no Expresso meio-dia para trazer as notícias da manhã. E um ótimo final de semana, Beto Guidini, aproveita e segunda-feira, 8 horas da manhã, a gente está aqui no Dia de São Pega, batendo o cartão com os principais fatos que se tornam notícia em toda a nossa região, no estado, no Brasil e no mundo. Esse é o Conecta News, feito especialmente para você aqui na Conecta Mais TV. Um bom final de semana. Agora são 9 horas e 54 minutos. Mas antes de encerrar, vamos à previsão do tempo para esta sexta-feira, que será de sol com algumas nuvens. Não chove. A mínima foi de 13 graus, já a máxima poderá chegar aos 26 graus. Para o sábado, dia 24 de abril, será de sol com aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 14 graus e máxima de 24 graus. Já para o domingo, dia 25 de abril, será de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com muita chuva a qualquer hora e mínima de 16 graus e máxima de 20 graus. Agora fazem 19 graus aqui em Nova Prata. Conecta Mais TV é muito nossa. O Conecta News volta segunda-feira a partir das 8 horas da manhã. Um bom dia, um bom final de semana e até lá.